Fala pessoal, tudo bem? Olha eu aqui de novo para conversar com vocês sobre assuntos importantíssimos da nossa vida cristã. Estou falando sobre revelação especial de Deus e quero recapitular rapidamente para você lembrar do que nós já falamos, que a revelação especial é a palavra de Deus e que sem a palavra de Deus nós não temos como alcançar a salvação. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Também sem a palavra de Deus nós não temos como viver uma vida que agrade ao Senhor. Porém, você já deve ter escutado essa frase: eu não preciso da palavra. Deus fala comigo de espírito para espírito. E você escuta isso, parece até um ar de espiritualidade. Só que nós vamos ver se realmente isso é verdade. O tema de hoje é: eu não preciso de Bíblia. Deus fala direto comigo através do Espírito. É verdade isso? Então vamos recapitular ou vamos aprender um pouco sobre isso. Então, por que o ser humano pensa dessa maneira? Você já parou para pensar nisso? Por que a pessoa não quer Bíblia? Por que ele diz, não, olha, eu não preciso de Bíblia, eu preciso só do Espírito Santo? Porque primeiro, o ser humano, ele não quer conhecer Deus. Ele quer usufruir dos benefícios de Deus. E isso faz parte da nossa natureza caída. E em segundo lugar, o ser humano, especialmente o brasileiro, é preguiçoso para estudar. A nossa cultura não enaltece quem estuda, ela enaltece quem se dá bem. Ou seja, é comum você chegar no início de um curso, né, a pessoa perguntar: ô professor, qual é a nota mínima que tem que tirar para passar? Ou quantas vezes eu posso faltar para não rodar? Né? Ou seja, o que está por trás é: olha, eu não quero aprender nada, eu estou aqui só para ganhar um canudo. E essa consciência, né, cultural que vem sobre nós e não querer aprender, isso também influencia nos cristãos que não gostam de ler a Bíblia. Tirando isso, ou somando a isso, né, a questão do ser humano querer só os benefícios de Deus, o ser humano ter preguiça para estudar, nós temos também literaturas falando que o ser humano, Deus fala de espírito para espírito. E o principal pensador desse assunto é um homem chamado Watchman Nee, né? Esse homem, ele era um homem piedoso. Eu não digo que ele é um homem que é falso profeta, não, por favor, não me entenda mal. Na realidade, ele foi influenciado pela sua cultura. E ele criou um livro chamado O Homem Espiritual, e nesse livro ele explica que o ser humano, ele é um espírito, né, que habita num corpo e possui uma alma. Então Deus, ele fala com o ser humano de espírito para espírito, e a alma, que é a sede dos nossos desejos, o nosso intelecto, Deus não fala. Por isso, para o Watchman Nee, o ser humano não precisa de intelecto, ele só precisa se conectar de espírito para espírito. Só que o problema é que isso, dentro da mentalidade bíblica, né, dentro da revelação especial, não faz sentido. Por quê? Porque a ideia de Watchman Nee é que o ser humano fala de espírito para espírito. Só que como que nós vamos saber se que o que ele está falando de espírito para espírito está certo? Como é que eu vou dizer que Deus está falando comigo mesmo? Então nós vamos para a palavra de Deus para ver se esse pensamento de Watchman Nee, que não precisa do intelecto, que você precisa só do espírito, e que muitas pessoas acabam usando isso, né, que Deus fala de espírito para espírito, se isso realmente tem respaldo bíblico. Então eu vou hoje ler vários textos da Bíblia, ok? Então esse estudo, ele vai ficar muito mais bíblico do que os outros, mas é justamente para a gente ver se essa falácia, ou se essa informação de que Deus não fala comigo pela palavra, ele fala comigo através de espírito, ele faz sentido biblicamente. Então vamos lá. Quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, ele leva o povo de Israel, né, para o deserto, e lá em Êxodo capítulo 31, verso 18, Deus dá as leis, né? Deus dá as ordenanças para o povo, e diz assim: quando o Senhor terminou de falar com Moisés no Monte Sinai, entregou-lhes as 2 tábuas de pedra, gravada com os termos da aliança, escrita pelo dedo de Deus. Conhecendo um pouquinho da história, você sabe que Moisés foi para o Monte Sinai,
Ele demorou um determinado tempo, por isso o povo se desviou e o povo fez um bezerro de ouro. Isso está lá em Êxodo capítulo 32. Moisés quebrou as tábuas da aliança, ficou muito revoltado com o povo e depois de Deus gerar juízo sobre aquele povo, então ele volta para falar com o Senhor. E lá em em Êxodo 34 vai dizer assim, ó: o Senhor também disse a Moisés: escreva todas essas palavras, pois elas representam os termos da aliança que eu faço com você e com Israel. Perceba que a ordem que Deus deu a Moisés não foi assim, ó: fica quietinho aí, fecha o teu olho, que eu vou falar contigo de espírito para espírito. Não, ele disse: você tem que escrever. E se você conhecer um pouco do conhecimento da vida de Moisés, você vai lembrar que Moisés foi ensinado na casa de Faraó. Moisés foi educado, Moisés estudou, Moisés conhecia não só a língua hebreia, né, ou a língua hebraica, ele conhecia a língua dos hebreus, como ele também conhecia a língua dos egípcios. Então Moisés era uma pessoa que tinha um intelecto muito bom, e Deus usa a intelectualidade de Moisés para que ele pudesse escrever tudo o que Deus ordenou. E disse: Moisés permaneceu no monte com o Senhor 40 dias e 40 noites. Durante todo esse tempo não comeu pão e nem bebeu água. Ele escreveu os termos da aliança, os 10 mandamentos nas tábuas de pedra. Quando Moisés desceu do monte Sinai carregando as duas tábuas da aliança, não percebeu que o seu rosto brilhava, pois ele havia falado com o Senhor. Quando Arão e os israelitas viram o brilho do rosto de Moisés, tiveram medo de se aproximar dele. Moisés, porém, chamou Arão e os líderes da comunidade que se aproximaram, e Moisés falou com eles. Em seguida todo o povo se aproximou, e Moisés, perceba, lhes transmitiu todas as instruções que o Senhor tinha dado no monte Sinai. Então perceba que Moisés não falou: gente, agora vocês vão todo mundo sentar aqui, todo mundo fecha o olho, entendeu? Que eu também vou fechar o olho, nós vamos nos conectar com Deus de espírito para espírito. Não, ele transmitiu as palavras que Deus tinha falado para ele. Foi assim que Deus fez, foi assim que Deus falou. Ou seja, não tem como ver conhecimento de Deus sem usar o intelecto. Quando Moisés ensinou ao povo de Israel como eles deveriam comunicar a lei à sua família, especialmente aos seus filhos, está lá em Deuteronômio capítulo 6, ele vai dizer assim, ó: esses são os mandamentos, os decretos e os estatutos que o Senhor seu Deus me encarregou de ensinar. Perceba que ele está falando, ou seja, está usando intelecto. Ele diz assim: não deixe de cumpri-lo na terra, que em breve vocês possuirão. Vocês, seus filhos e netos temerão ao Senhor, seu Deus, enquanto viverem. Se obedecerem a todos os seus decretos e mandamentos, desfrutarão de vida longa. Ouça com atenção, Israel, e tenham cuidado de obedecer. Então tudo irá bem com vocês e terão muitos filhos na terra, que produz leite e mel com fartura, exatamente como lhes prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o Deus único. Ame o Senhor seu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Perceba que ele está ensinando, está usando o intelecto. Guarde sempre no coração as palavras que hoje lhe dou. Repita com frequência a seus filhos. Perceba que ele não orienta, diz assim: olha, agora vocês vão colocar os filhos de vocês, seus filhos vão fechar os olhos, vocês vão fechar os olhos, vão ficar só tudo quietinho, porque o Espírito Santo, ou Deus, vai falar de espírito para espírito. Não é essa a instrução. A instrução é: vocês vão repetir o que vocês estão ouvindo para os seus filhos. E não tem como fazer isso sem o intelecto, não tem como fazer isso sem comunicação, sem falar, sem ouvir, sem ler. Isso é intelecto. Então não tem como fazer essa distinção. E ele termina: converse a respeito delas quando estiver em casa, quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-a nas mãos e prenda a testa como lembrança. Ele está aqui ensinando uma pedagogia que eles não precisavam, que eles tinham que usar maneiras de não se esquecer para poder comunicar as verdades do Evangelho. E escreva nos batentes da porta da sua casa. Escrever é intelecto, e nos seus portões. Então perceba que não há como eles transmitirem, não tinha possibilidade de transmitir a lei para os seus filhos sem usar o intelecto. Não era de espírito para espírito, era ensinando, era anunciando, era prendendo na testa para lembrar que eles tinham que proclamar. O rei de Israel, quando ele era proclamado rei,
Deus já tinha determinado coisas que ele tinha que fazer lá em Deuteronômio capítulo 17. Moisés vai falar isso, olha só, vocês estão prestes a entrar na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Quando a conquistarem, se estabelecerem nela e pensarem, devemos escolher um rei para nos governar como as outras nações ao nosso redor, tenham cuidado de nomear como rei o homem que o Senhor, seu Deus, escolher. O que esse rei deve fazer? Ele deverá ser um irmão israelita, não pode ser estrangeiro, o rei não terá muitos cavalos, nem enviará seu povo ao Egito para comprar cavalos, pois o Senhor lhes disse, jamais voltem ao Egito. O rei não tomará para si muitas esposas, pois elas afastarão seu coração do Senhor. Também não acumulará para si grandes quantidades de prata e ouro. Quando sentar-se no trono para reinar, o que ele tem que fazer? Vai copiará essa lei para si num rolo. Como é que você copia a lei sem intelecto? Ele diz assim, na presença dos sacerdotes levitas, trará essa cópia consigo e a lerá todos os dias enquanto viver. Como é que você lê sem intelecto? Assim aprenderá a temer ao Senhor. Perceba que o que Deus está estabelecendo através de Moisés é que o temor do Senhor viria em ele ler a lei, e não ele ficar conectando de espírito para espírito. Por quê? Porque eu não sei se Deus está falando. Se a revelação final de Deus é a palavra, Deus fala comigo pelo Espírito através da palavra, e não de uma coisa aleatória que vem do nada. Não é assim que funciona. Então o rei tinha que copiar e ler todos os dias. Por quê? Porque isso ia trazer vida. Olha só, assim aprenderá a temer ao Senhor seu Deus, cumprindo todos os termos dessa lei e desses decretos. E que mais? Isso o impedirá de tornar-se orgulhoso e agir como se estivesse acima dos seus irmãos israelitas. Evitará também que ele se desvie, por menos que seja, desses mandamentos, e garantirá que ele e seus descendentes tenham longos reinados em Israel. Você vai dizer assim, mas isso é só Velho Testamento, porque no Novo Testamento é diferente. Então vamos lá, vamos ver se no Novo Testamento funciona assim. Quando Jesus estava para morrer, e depois ressuscitou, todo mundo conhece aquele texto da ordem, da missão do Senhor, lá em Mateus capítulo 28, do 18 ao 20, ele vai dizer assim, Jesus se aproximou deles, dos seus discípulos, e disse, toda a autoridade no céu e na terra me foi dada, portanto vão e façam discípulos de todas as nações. Como é que faz discípulo? Primeiro, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o que mais você tem que fazer? Ensinem. Olha o intelecto. Ensinar o quê? Esses novos discípulos a obedecerem, ensinar a obedecer. Como é que se ensina a obedecer pelo Espírito? Fecha o olhinho e todo mundo fica, não faz sentido. Você tem que ensinar. Como é que ensina? Você pega, conversa com a pessoa, e a Bíblia diz que deve ensinar os discípulos a obedecerem o quê? Todas as ordens que eu lhes dei. Onde é que está todas as ordens que Jesus deu? Na Bíblia. Então perceba que tem que ter o intelecto, e lembre-se disso, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. O Espírito Santo, quando Jesus falou da função dele, olha só, está lá em João capítulo 14, quando ele fala que ele vai para o céu, que ele vai para junto do Pai, mas ele vai deixar o Consolador, ele vai dizer assim, eu lhes digo essas coisas enquanto estou com vocês. Mas quando o Pai enviar o encorajador ou o Consolador, o Espírito Santo como meu representante, o que ele vai fazer? Ele lhes ensinará todas as coisas e os fará lembrar tudo o que eu disse. Ou seja, o papel do Espírito Santo é lembrar o que Jesus falou. E ele lembra do que Jesus falou. Onde é que Jesus falou? Na palavra. Hebreus capítulo 1 vai dizer que Deus falou pelos profetas, e agora ele escolheu falar pelo Filho. Por quê? Porque Jesus é o verbo que se tornou carne. Então não há como você fazer essa desconexão de espírito para espírito sem usar o intelecto. A igreja entendia isso perfeitamente. Atos capítulo 6, quando a igreja começou, multidão se convertendo ao Senhor, houve uma confusão na área social. Está lá em Atos capítulo 6, do verso 1 ao 4, diz assim, à medida que o número de discípulos crescia, surgiu murmúrios de descontentamento. Os judeus de fala grega se queixavam dos de fala hebraica, dizendo que as suas viúvas estavam sendo negligenciadas na distribuição diária do alimento. Aí você pensa assim, poxa, as viúvas não estavam comendo. Tinham viúvas que estavam comendo, mas as viúvas de fala grega não estavam tendo a sua refeição, que era responsabilidade da igreja cuidar do órfão e da viúva. Isso é um problema sério. Por isso os 12 convocaram uma reunião com todos os discípulos, a liderança da igreja, os 12,
chamaram. Olha o que eles disseram: nós apóstolos devemos nos dedicar ao ensino. Nós temos que nos dedicar ao ensino. O ensino fala de intelecto, da palavra de Deus e não da distribuição dos alimentos. Perceba que, sendo assim, irmãos, escolham 7 homens respeitados, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e nós os encarregaremos desse serviço. Então nós nos dedicaremos à oração e ao ensino da palavra. E a Bíblia diz que o povo, quando ouviu isso, concordou. Ele não disse assim, meu Deus, esses pastores aí que só querem estudar, que vergonha, meu Deus, vem de estar cuidando dos órfãos e da viúva. Não, o órfão e a viúva era importantíssimo sim, mas ensinar a palavra é muito mais importante do que cuidar do órfão. Por quê? Porque é a palavra que traz vida. Cuidar do órfão é importante, mas no grau de importância, ensinar a palavra é mais importante. Você percebe como a gente vai perdendo essa noção, e aí a gente vai tirando o ensino da palavra, o estudo da palavra, a gente vai colocando cada vez mais para baixo e achando que revelações supersticiosas, coisa que o cara sonhou, ou coisas que sentiu no coração e que ele tem certeza que vem de Deus, mas que não tem respaldo bíblico algum. A igreja primitiva tinha esse conhecimento. Quando Paulo falou sobre multiplicação de liderança, está lá em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 2, vai dizer assim para Timóteo, Paulo falando: você me ouviu ensinar verdades confirmadas por meio de muitas testemunhas confiáveis. Agora ensine-a pessoas de confiança que possa transmitir a outra. Ou seja, como é que você vai ensinar sem intelecto? E por último, Paulo vai dizer que o líder, ou seja, o pastor, uma pessoa que exerce uma função de liderança na igreja, de um pastor no caso, bispo, né? Olha a função dele. Essa é a afirmação digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma tarefa honrosa. Portanto, o bispo deve ter uma vida irrepreensível, deve ser marido de uma única mulher, ter autocontrole, viver sabiamente e ter boa reputação. Ele deve ser hospitaleiro e apto para ensinar. Se ensino, se intelecto não fosse importante, por que Paulo não ia colocar aqui na característica de um pastor? Ele tem que ser apto para ensinar. E para finalizar, ele vai dizer que o pastor que ensina bem, ele deve receber um ótimo salário. Está lá em 1 Timóteo capítulo 5, verso 17 a 18, diz: os presbíteros que fazem bem seu trabalho devem receber honra redobrada, especialmente os que se dedicam arduamente à pregação e ao ensino. Pois as Escrituras dizem: não amordassem o rei para impedir que ele coma enquanto debulha os cereais, e também aqueles que trabalham merecem o seu salário. Então, meu irmão, minha irmã, nunca deixe se enganar. Qualquer pessoa que diz para você que Deus fala com ela de espírito para espírito, eu não estou dizendo que ela é uma pessoa mau caráter, que ela é uma mentirosa, eu não conheço a intenção da pessoa. O que eu acredito que é uma pessoa ignorante biblicamente, porque Deus fala através da sua palavra. E eu quero aqui terminar com uma frase de John Piper que diz que Deus nunca está calado quando a Bíblia está aberta. Então, se você quer ouvir a voz de Deus, leia as Escrituras, estude as Escrituras, que Deus sempre está falando. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus possa te dar muita sabedoria e te prepare que nós vamos ter mais coisa boa para frente. Um grande abraço.